O último asunto que estávamos tocando era as diferenças que existem entre as Neshamot. E a gente, para responder essa diferença que há entre Neshamot, que existe essa diferença de Neshamot, mesmo que a origem seja a mesma, que seria a Sefirá de Chokhmah, a primeira Sefirá da Sefirot e da primeira dimensão, como estuvimos falando, que al igual a um filho que se origina no íntimo do seu pai, como diz o Pasuk, Vanimatem Lashem Elokechem, ou Bni Bechor Israel, ou falamos também de outra frase que diz a Torá, Veipach Papav Nishmat Chaim, que Hashem soplou, e falamos que o soplo, a origem do soplo é do interior da pessoa, muito mais interior do que uma fala, porque a pessoa se cansa mais em um suspiro. Tudo isso foi o que mencionamos antes e nas aulas anteriores, e perguntamos como é possível, se a origem é a mesma, que existe a diferença de almas, como a diferença que há entre nossas almas e as almas de Moshe Rabbeinu e os patriarcas, etc. E respondimos que, com o exemplo do filho, que o filho, ele também se origina, todos os órgãos do filho se originam do mesmo lugar, que seria o íntimo, a intelectualidade do pai, mas ele passa um processo, e esse processo altera algumas partes daquele semente, e passam a ser, essas alterações passam a ser os órgãos. Já dimos o exemplo de uma pessoa que pode passar por uma... Estamos falando que durante os 9 meses que aquele sêmen está no útero da mãe, algumas vão virando órgãos, mas na realidade todos os órgãos que são realmente diferentes um do outro, mas na origem, até as unhas também são da mesma origem. E não só que, bom, e com o correr do tempo se criaram diferenças, mas além disso a gente vê que mesmo depois que aquele semente do pai se materializou a chegar a ser uma unha, onde não tem sensibilidade de vida visível, mesmo assim ela está ligada e conectada, unida de maneira incrível com a essência primeira, que era o semente da cabeça do pai. Incluso agora no filho, a gente vê que se agora no filho que já a unha não tem nada a ver com aquele semente, a gente vê que de onde a unha nutre sua energia para crescer é do intelecto da cabeça. Quer dizer, a cabeça nossa, a cabeça do filho, é a única, vamos dizer assim, a única parte da semente que o pai deu que não mudou. Ficou como ela estava, porque cresceu, mas não mudou quase. Que essa é a origem primeiro. E a unha, por mais que ela seja uma, vamos dizer assim, como que a semente do pai se materializou no máximo, a tal ponto que mudou e nem se vê sensibilidade de energia, mas para a unha crescer, ela necessita se nutrir, ela está ligada através de algum nervo com a cabeça. Quer dizer que mesmo que mudou, não só que sua origem foi a mesma da cabeça, sino que incluso agora, depois de haver mudado, ela continua ligada com a origem, com a essência do seu pai. Como? Através de estar conectada com a cabeça, que se a unha, através de recibir sua energia da cabeça, ela está conectada na realidade com sua origem, do seu pai, porque a cabeça não mudou. Assim diz a Gemara. A Gemara diz, no Tratado de Nidá, quando a Gemara analisa a participação dos pais na criação de um filho, a Gemara diz
que a brancura é o pai que dá. Que dessa brancura saem os tendões, os ossos, as unhas. Quer dizer que a unha que tem o filho foi dada pelo pai. É dada pelo pai, quer dizer que ela está conectada com o pai. Assim mesmo, tal qual assim acontece na origem de cada Nefesh, Ruach e Neshama, de cada Neshama de Am Yisrael em geral. Que ela, na realidade, essa Neshama desce de nível em nível, através de conhecido Ishtalshelut, desencadeamento das dimensões, de 4 dimensões, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah. Essas 4 dimensões que a alma passa seria a gravidez. Quer dizer, assim como a semente passa uma gravidez, um período de gravidez, que nesse tempo essa semente vai crescendo, vai se materializando mais. Assim também em relação a Neshama. A Neshama passa essas 4 fases. E em cada uma, a Neshama pode, vamos dizer assim, mudar de acordo a essa fase. Mudar não é a palavra mudar, sino receber influência daquela fase. Vou dar um exemplo antes de explicar isso. A gente já falou esse exemplo de pessoas que passam por um shopping, tem que andar os 4 andares para chegar no final. Sim? Então, a pessoa entrou no shopping com R$1.000. Entrou no 4º andar. Ele tem que... A entrada é no 4º andar, porque ele entrou de um prédio vizinho, etc. Não importa. E ele tem que ir aos 4 andares para chegar à saída lá embaixo. Então, essa pessoa pode ir pelo elevador ou pela escada, passando os 4 andares. Então, pode acontecer que a pessoa que desça pelo elevador não sinta tanto o que existe em cada andar. Então, ele não muda muito. Ele passou pelos 4 andares, mas ele não muda. Mas a pessoa que foi pela escada e teve que andar em cada andar, pode acontecer que quando ele chegue na saída, ele chegue com a metade do seu dinheiro. Porque em alguma loja ele passou e comprou, etc. Ele se sentiu atraído por algum produto. Então, aqui a gente está falando no mesmo sentido. A Neshama, a origem é bem lá em cima. O problema é que ela tem que passar 4 dimensões que se fala da seguinte maneira. Existe uma fase uma dimensão chamada Atzilut, seria uma fase onde a palavra Atzilut significa etzlo, junto, onde se sente a proximidade de Hashem. Já que se sente tanto a proximidade com Hashem, não existe o mal. Lo yegurha ra. Não existe o mal. Só o bom. Já depois, temos a dimensão de Briah. Já é uma fase. Briah significa criação. Já começam as criaturas. Já começa a existir criatura da nada, quer dizer, criação. E nessa fase, o que é uma criatura? Uma criatura se acha algo. Ela existe. Esse é todo o conceito de criatura, que se acha existente, independente. Então já existe um pouquinho o mal.
Mas, por ser que ele está perto da dimensão santa de Atzilut, então é bem pouquinho. Já no mundo Yetzirah, dice nosso Chachamim, já é... que Yetzirah? Yetzirah significa desenho. Ou... Yotzer é quando a pessoa pega a matéria e lhe dá um desenho, lhe dá uma figura. Isso é Yetzirah. Quer dizer, já aquela coisa que existe em Briá, na dimensão de Briá, aquela criatura, até agora ela tinha uma sensação de existência. Agora essa sensação de existência cobra figura, que esse ego cresceu. Se já tem figura, então já tem mal. O mal já existe um pouco mais. Então é chamado metade bom, metade mal. A gente vai continuar falando na próxima aula do seguinte mundo, da seguinte dimensão.